que diz assim: no dia seguinte, daqui a pouco eu explico o que é esse dia anterior. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome, e vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém coma mais de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Então ele chegou a Jerusalém. Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, ou seja, o pessoal que troca dinheiro, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será casa de oração para todos os povos? Mas olha o que vocês estão fazendo. Vocês fizeram dela um covil ou uma toca de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Amém. Começo a mensagem de hoje com uma ilustração. Conta-se uma história que um investidor queria comprar uma terra a fazer plantio, e ele saiu à procura e chegou numa região interiorana, e nessa região ele ouviu dizer que tinha lá um senhorzinho que estava com sua terra à venda. Ele se aproxima e diz assim: aqui que está vendendo a propriedade? É aqui mesmo. Então eu vou fazer algumas perguntas ao Senhor. Dependendo da sua resposta, eu tenho muito interesse nessa propriedade que eu estou querendo para fazer o plantio de algumas culturas. E ele chega para esse homem e diz assim: essa terra dá feijão? E o homem olha para ele e fala assim: dá não, senhor. Ele então tenta uma outra alternativa: essa terra, porventura, dá milho? E o homem olha para ele e diz: também dá não, senhor. O homem ficou meio encabulado e diz: ora, por que essa terra está para vender? Então ele tenta uma alternativa diferente e fala assim: e mandioca, dá nesse lugar? O homem olha para ele e dá uma risadinha e fala assim: também dá não, senhor. Esse homem não era um especialista em plantação, mas ele tinha alguns conhecimentos. Ele olha aquela terra e fala: deve ter alguma coisa errada com isso. Então ele, tentando se convencer e convencer o homem que estava vendendo a terra, ele falou: o senhor está dizendo que não dá o milho, não dá o feijão, não dá a mandioca, mas se plantar? Aí ele falou: se
até no mundo natural, até na natureza, as coisas não acontecem automaticamente. Elas acontecem a partir de uma interação, de um cuidado, de um cultivar. Tudo que é cultivado, que é cuidado, no caso da planta, adubado, adornado, flui, como a vida flui. Eu estou contando essa história para vocês para conectar esse texto bíblico que nós acabamos de ler. Jesus conta a história de uma figueira, e é bom que a gente sempre lembre, figueira é a árvore que produz o que, gente? Figos. Figos. E a videira produz o que? Peraí, figueira para figo está mais fácil, né? E videira produz o que? Vido? Não, não é vido. A videira produz? Uva, é isso? Uva, isso, com certeza. A videira produz uva. Eu estou falando dessas duas árvores porque daqui a pouco você vai entender melhor a respeito delas. Jesus está contando uma história sobre essa figueira. E essa história de Jesus, ela remonta a uma história anterior, que você já ouviu algumas pregações, mas eu quero colocar numa perspectiva do texto bíblico, do seu contexto maior. Veja o que está acontecendo. Recentemente eu preguei aqui na igreja que Jesus curou um homem Bartimeu na entrada ou nas portas da cidade de Jericó. Jericó é uma cidade que fica aproximadamente 25 quilômetros de Jerusalém. Jericó está embaixo, Jerusalém está em cima, é uma espécie de subida, 25 quilômetros. Por exemplo, é nessa estrada de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó, que se dá o contexto da parábola de Jesus do samaritano. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Só que o texto que nós lemos, a parte que antecede, ela conta Jesus saindo de Jericó para Jerusalém. É a última semana da vida de Jesus no nosso mundo. A partir de Marcos 11 até o 16, é a história da vida de Jesus na sua última semana. Jesus está saindo de Jericó, indo para Jerusalém. Quando ele está lá em 23 quilômetros, faltando uns 2 quilômetros, está a cidade de Betânia. A mesma Betânia que era a cidade de Lázaro, de Marta e de Maria. E Jesus, quando ele está saindo de Jericó, ele começa a dizer aos seus discípulos uma coisa que os discípulos não queriam muito ouvir: importa que o Filho do Homem morra. Ele tem que morrer para que o plano de Deus se torne completo na história. Os chefes dos sacerdotes vão me perseguir, o inimigo vai me perseguir, eu estou indo em direção à minha morte. Os discípulos não querem ouvir essa história, e a gente já falou aqui sobre essas compreensões, como Pedro não imaginava que o Messias ia morrer de jeito nenhum. Mas o importante é que Jesus está se aproximando de Jerusalém, e quando ele está se aproximando de Jerusalém, as pessoas começam a identificar que ele é aquele homem que fez milagres, que curou os enfermos, que libertou os oprimidos, e as pessoas começam a fazer uma grande celebração, uma grande festa. Tem a multidão na frente da cidade de Jerusalém, e eles se reúnem, e eles estão esperando Jesus entrar, e começam a falar: bem-vindo, Hosana, está vindo o rei de Israel. Só que Jesus, sabiamente, sabe que vai para a cruz. Então ele não faz como o imperador romano, quando conquista uma cidade, que entra com o seu cavalo, com o seu séquito. Ele pede para trazer um jumentinho, e ele entra mostrando que o seu projeto, o seu reino, não é um reino político, militar na história, mas é um reino espiritual. Ele entra por todas as dimensões da vida humana. E à medida que Jesus está entrando, subiu num jumentinho que ninguém tinha montado, as pessoas vão colocando as suas capas, como fazia para um imperador romano.
e vão jogando galhos de ramos de palmeiras, à medida que Jesus vai entrando a cidade em direção ao templo de Jerusalém. Por isso que na tradição cristã católica se comemora bastante o Domingo de Ramos. É esse domingo que antecede a Páscoa e que mostra a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém, as pessoas estão dizendo: bendito que ele é o filho de Davi, glória a Deus nas alturas, hosanas, o rei está entre nós. Só que Jesus entra na cidade e vai direto ao templo. Marcos vai dizer que Jesus olha para o templo e começa a observar o que está acontecendo. Ele está observando como é a vida religiosa de Israel, como as pessoas cultuam, quais as intenções que elas vão para o templo. E Jesus começa a observar. E ele começa a observar que um grupo de pessoas vai para o templo para comercializar a fé. Eles compram, eles vendem, eles vão fazendo negócios. Jesus começa a observar que outras pessoas vão ao templo de Israel para fazer trocas. É o que o texto de Marcos chamou de os cambistas. Eles estavam trocando moedas. Eu tenho essa moeda, eu quero a outra, eu troco com você. E aí chega o final do dia, ele não fica em Jerusalém. O texto de Marcos nos diz que ele volta 2 quilômetros para a cidade de Betânia, a mesma Betânia, cidade de Lázaro, Marta e Maria. O texto não diz, mas parece que Jesus pousa na casa deles. E no outro dia Jesus sai pela manhã, e quando ele sai pela manhã, Marcos nos diz que ele tem fome, quer alguma coisa para comer. Ele olha para uma figueira, e a figueira é a planta que dá o que mesmo, gente? Figos. Ele olha para a figueira está cheia de folhas. Era mês de março na Palestina. Mês de março na Palestina começam a brotar os primeiros botõezinhos nas árvores das figueiras, que vai dar fruto. Marcos diz que essa figueira não era o tempo dela de dar fruto. Mas quando nós lemos os comentaristas da época, e que conhecem a geografia e a cultura da época, diz que a figueira no mês de março, embora ela não tenha frutos, ela tem muitas folhas e não tenha frutos, ela tem um botãozinho que indica que na hora que chegar a época das frutas, ela vai dar muito fruto. Se ela não tem o botãozinho na folha, ela não vai dar fruto. E Jesus olha para aquela figueira, vê uma planta, uma árvore cheia de flores, ou melhor, de folhas, mas não vê os botõezinhos, que é comestível inclusive. E Jesus dá uma sentença terrível para aquela planta, ou para aquela árvore: ninguém mais comerá do seu fruto, porque você não vai dar mais fruto. Parece que é uma palavra de Jesus muito dura para uma planta que aparentemente não tinha culpa disso. Mas quando nós começamos a ouvir o que Marcos está nos dizendo, ele está nos dizendo que Jesus está fazendo uma metáfora da nação de Israel e do seu culto. Na história, Israel é conhecida como uma figueira. Tanto é, quando os chefes de estados visitam Israel ainda hoje, eles recebem um galinho de figueira e plantam, porque é o símbolo da nação. Recentemente o presidente brasileiro fez isso. Jesus está fazendo uma analogia, usando uma metáfora para dizer o que está acontecendo com o culto em Israel, com a religião em Israel. Então ele dá essa sentença e vai para o templo, Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vê exatamente o que viu no dia anterior: gente vendendo a fé, gente vendendo animais para sacrifício, gente trocando moedas, gente usando o templo para sair na vila que estava do lado de lá. O templo era vazado no seu meio, como simplesmente um lugar de passagem. Jesus olha aquilo, é tomado de uma indignação, de uma ira santa, e fala assim: esse templo, ele foi construído para ser uma casa de oração aos povos.
e ele está sendo usado por uma coisa absolutamente fora do seu propósito. E é um dos momentos mais enérgicos de Jesus na Bíblia, que ele começa a arrancar mesas de câmbio, e começa a tirar os mercadores, o pessoal que vendia as pombinhas e os cordeiros para o sacrifício, gente que estava vendendo a fé com símbolos, gente que estava trocando relacionamento com Deus por alguma coisa. Jesus se indigna e expulsa aquelas pessoas do templo. E quando ele expulsa as pessoas do templo, fica bem claro nos escritos de Marcos que os judeus procuraram matá-lo. O que acontece aqui? Marcos está nos dizendo de uma história de que uma vida e uma fé, ela pode estar tão ligada numa tradição como dos judeus, que você vai repetindo coisas impensadamente e irrefletidamente, e isso vai se tornando em você algo em que aparece como uma figueira que você vai ter folhas, mas entre as folhas não tem frutos. O culto de Israel estava assim, a religião de Israel estava assim, tinha horário, tinha sábado, tinha lei, tinha um templo, tinha tudo, só não tinha vida, só não tinha frutos, tinha as folhas, mas não tinha frutos nenhum, porque a tradição, os costumes que nós herdamos, pode fazer a gente funcionar automaticamente. Esse foi o tema da mensagem do domingo passado, e continua sendo o nosso tema. A gente pode ter herdado, como os judeus, uma tradição em que tudo parece estar certo, porque todos os elementos estão lá, mas o coração não tem mais vida, o coração já está morto, o verdadeiro propósito daquilo não existe mais. A prova que não existe é que a casa de Deus, que era para ser a casa de oração dos povos, se tornou um mercado da fé. As pessoas não iam buscar Deus, elas iam trocar coisas. Eu troco Deus por uma oração, eu troco receber um carro novo por uma campanha, eu troco uma vitória em alguma área da minha vida sentimental por um símbolo religioso. E Jesus olha para isso e fala: não, a minha casa não é para isso. É curioso que Marcos registra que os judeus fizeram do templo não só um negócio, mas fizeram do templo um lugar de passagem para onde eles queriam ir para o outro lado de Jerusalém. A gente precisa ir para o outro lado. Qual é o caminho mais fácil? Se eu for por aqui vai ser longe, mas tem uma passagem pelo meio do templo que a gente passa e já sai lá. Uma imagem poderosa de como a tradição religiosa, inclusive, pode se tornar um meio para a gente, não um fim. A gente usa Deus, usa a religião, usa o templo, usa a liturgia, tudo como um meio de passagem para alguma coisa que eu quero. Senhor, eu estou precisando de uma coisa, então o que eu faço? Eu vou para o culto à noite, porque aí, se eu fizer isso, o Senhor vai me abençoar e eu vou conseguir o que eu quero. Os judeus estavam fazendo isso, usando o templo como passagem, mas eles não queriam a vida do templo, a adoração a Deus. Eles queriam chegar em outro lugar qualquer. E nós vemos Marcos nos ensinando que a tradição que matara a vida do povo hebreu, do culto judaico, do templo judaico, é a mesma que tem matado a nossa vida espiritual, a nossa vida integral com Deus. Há tradições que são boas e que ajudam a gente a organizar a vida, mas há tradições que acostumam tanto a gente com um tipo de coisa que a gente não percebe mais o propósito dessas mesmas coisas. Ah, pastor, eu sou de uma família cristã, eu nasci numa família cristã, então eu conheço muitos versos bíblicos, eu conheço o Salmo 23, o Salmo 91, eu conheço promessas, eu sei repetir alguns textos bíblicos. Pois é, essa é uma tradição, mas essa tradição inclusive pode afastar você
do verdadeiro propósito de conhecer Deus pessoalmente, num relacionamento íntimo com Ele. Mas não é só tradição religiosa, tem outras tradições que acompanham a gente, que escondem uma vida que só tem folhagem, mas não tem frutos. O nosso país, por exemplo, é um país em que 90% das pessoas, agora um pouquinho menos, 85, 86, se declaram cristãos, ou da tradição católica, ou da tradição evangélica, 86%. Tradição evangélica, eu vou ao culto, eu vou à missa, eu participo da ceia do Senhor, ou eu vou na Eucaristia, eu participo de alguns rituais, ou eu participo da classe de batismo, por exemplo. Essas tradições, se elas não forem entendidas no seu real significado, elas são apenas folhas, mas que não geram frutos nenhum, não geram vida, não gera transformação do coração, não gera mudança no caráter, não gera semelhança a Jesus Cristo. E olha o que está acontecendo. A gente, por exemplo, pode se acostumar a tradições não religiosas, tradições, por exemplo, de uma vida financeira tranquila. Pode ser que você tenha sido abençoado por Deus, a sua família, de viver num ambiente que você nunca lhe faltou nada. Você estudou numa escola boa, você teve portas abertas e foi para um trabalho legal, e essa é a sua tradição. E essa tradição vem se repetindo tanto em você, que você acha que isso é o normal do mundo e que você teve méritos para isso. São folhagens. Mas isso que você recebeu da graça de Deus, não está se transformando em frutos, não está chegando em mais ninguém, não está abençoando comunidades, não está abençoando igrejas, não está abençoando Páscoa para todos, como Jefferson vai conduzir. Eu já tenho alguma coisa, eu já recebi alguma coisa, eu já vou ao templo, tá bom, mas Jesus vai dizer: não, você está morrendo, você é como uma figueira que só tem folhas, mas não tem frutos. Agora, olha o passo seguinte que Marcos está nos ensinando, no item seguinte. Quando Jesus começa a falar com os discípulos, e dá uma ordem à figueira e vai ao templo, os discípulos não conseguem ligar uma coisa a outra. Jesus dá uma ordem para a figueira, que ela não tem frutos, que ela só tem folhas, como um símbolo da nação de Israel, que não tem frutos, que a religião de Israel está praticamente morta, só tem folhas. Eles vivem para si mesmos, eles obedecem apenas rituais. Eles fizeram da casa de oração, que é o templo de Deus, um templo de trocas, um lugar de passagem, e essa religião estava em caminhos de morrer. Então Jesus olha para os discípulos, e Pedro, encantado, porque Jesus dá aquela ordem, e no dia seguinte ele passa lá e a figueira está morta, ele fala: Jesus, o Senhor deu uma ordem, e ela estava linda ontem, com um monte de folhas, e hoje ela está completamente seca, como é que pode ser? E Jesus então começa a direcionar os seus discípulos para que há uma vida frutífera de verdade, porque a nação de Israel estava se desviando tanto de Deus, que ia chegar no domingo seguinte crucificar o próprio Filho de Deus com as suas tradições. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim, para você e para os discípulos? Que nós podemos matar Deus dentro de nós, praticando as tradições da religião. É por isso que nós e os outros cristãos, às vezes somos capazes de viver 30 anos numa tradição religiosa. A gente é capaz de se vestir de um jeito específico, o jeito crente de ser. Você conhece isso? A moda gospel, conhece esse negócio? De um mau gosto terrível, né?
mas é a moda gospel. Como é que se veste? Eu me visto como uma mulher de Deus. Que isso? Como é que se diz como um homem de Deus? Pois é a tradição, mas não tem a ver com o Evangelho. É a folha, mas não tem fruto. É o exterior, mas não é o interior. O templo é usado como passagem para eu mostrar a minha justiça própria. Olha como eu vivo em santidade. Olha como eu tenho uma vida diferente do outro que é fraco. É uma figueira que tem folhas, mas não tem frutos. E quando Jesus olha para isso e mostra que Israel está vivendo assim, e porque eles estão vivendo assim, eles vão morrer espiritualmente, e Deus vai suscitar novos frutos dos gentios, eles começam a perceber que Jesus quer ensinar a eles que tudo que não envolve intimidade com Deus, em oração, do coração aberto, tende a morrer. Tudo que não gera aproximação o tempo todo de Deus, se torna apenas uma tradição. Tudo que não leva a gente a produzir frutos do amor, mostra que a nossa vida espiritual não está amadurecendo para produzir frutos. E o que a gente olha Marcos nos ensinando, é que Jesus oferece aos discípulos uma vida frutífera, baseada em 3 coisas. Olha que coisa curiosa. Perceba como Jesus está falando de figueira, de Israel, de templo, está tirando os mercadores do templo, e a gente lembra tudo isso. O que a gente não lembra é que o centro desse texto não é o templo, não são os mercadores e nem é a figueira em si. O que Jesus está falando é que uma vida que não está em intimidade com o Pai, na oração, jamais vai produzir frutos de amor. Porque Jesus olha para os discípulos e fala assim: o pecado de vocês não é tanto o que vocês estão fazendo com a sua tradição. O pecado de vocês é que vocês transformaram a casa do meu Pai, que é a casa de um encontro de seres humanos com Deus, é um encontro da intimidade com Deus, é um encontro da oração, vocês transformaram num negócio. Vocês transformaram num meio para um fim. E toda vez que vocês fazem isso, parece que está bonito. Parece que o culto de vocês está tudo certo. Parece que tem bastante gente na igreja. Parece que tem tecnologia. Parece que tem multimídia. Parece que tem um monte de programa. Mas são só folhas. Porque vocês não estão indo onde estão os necessitados. Vocês não estão levando a mensagem que transforma o mundo, que Jesus Cristo morreu por pecadores, e isso exige um posicionamento de arrependimento e fé do ser humano. Vocês não estão ensinando a justiça para outras nações. A religião de vocês está morta. Quando se olha, parece que está tudo bonito. Tem o templo, tem a lei, tem o serviço do sacrifício, mas a minha casa não é mais a casa do encontro de seres humanos com Deus, através da oração e da intimidade com o Pai. O que nós aprendemos aqui com Marcos é que, se a nossa vida não estiver produzindo coisas a partir do amor, da entrega, que vem pela oração e pelo perdão, nós podemos estar como essa figueira que tem folhas, mas não tem frutos. E que ouvi uma sentença pesada de Jesus: porque você não frutifica, você vai morrer e não dá mais fruto para ninguém. É muito interessante, porque Marcos vai colocar uma perspectiva pessoal também. Quando ele começa a falar que a casa de Deus é a casa de oração, ele segue dizendo assim: e quando você for orar, lembra-se se você fez mal a alguém, e vai lá e pede perdão. Ou se alguém fez mal a você, perdoa. Porque quando você se dirigir em oração ao Pai que está nos céus, você vai precisar do perdão dele. E se você não perdoar quem ofendeu a você, portanto isso é um fruto do amor, você também não será perdoado
pelo Deus Pai, que tem o perdão para dar para você. Nós aprendemos com Marco que a oração, a intimidade com Deus, leva você a duas coisas: ao amor, que tem como fruto o perdão. Como é que a gente sabe que está frutificando? Quando a gente está perdoando uns aos outros. Como a gente sabe que está vivo? É quando a gente aprendeu a negar a nós mesmos para perdoar alguém que nos ofendeu. Quando a gente sabe que está vivo, quando o culto não se torna para a gente mais um programa social de domingo, mas o culto se torna um lugar em que eu me encontro com Deus, e ao me encontrar com Deus, a vida de Cristo é injetada em mim. Amém? Agora olha que coisa bonita. Em João 15, Jesus vai falar de uma outra árvore. Vocês se lembram qual é a árvore? Não é mais a figueira. É o que agora? Eu sou a videira. Eu sou a videira. Não é mais Israel. Olha que coisa beleza, bonita. Não é mais a tradição de Israel. Não é mais a religião judaica. Sou eu. A vida está em mim. E eu sou a videira falsa. Verdadeira. Ora, se tem a videira verdadeira, porque tem uma outra árvore que é falsa, que não gera vida. Eu sou essa árvore verdadeira que gera vida. E quem não está em mim não pode dar fruto. Olha que coisa preciosa. Agora, os que estão em mim, o Pai vem. E por que o Pai vem? Porque eles estão em oração, eles estão em intimidade com o Pai. O Pai vem e faz o que, gente? Faz um carinho assim nos galhos? Não é não, né, gente? Ele vai lá e pega a tesoura de Jeová. Conhece essa tesoura de Jeová? Aquela que corta algumas coisas estranhas em nós. Ele vai, corta, poda, limpa. E esse processo de Deus cortar, podar e limpar pode doer, gente. Dói ou não dói? Você deixar, você engolir um orgulho seu, dói ou não dói? Seja sincero. Hã? Você fala assim, mas eu não preciso passar por isso. Não precisa. Mas se você for seguir a Jesus e negar a si mesmo, vai ter que cortar isso aí. E aí a gente engole orgulho e aprende a perdoar como Deus nos perdoa. É fácil a gente negar a si mesmo, gente? Como é fácil a gente falar assim, olha, pastor, mas eu tenho razão. Tem. Mas tem horas que você tem que aprender ou ter razão, ou seguir a Jesus. Tem hora que você tem que aprender ou ter razão e brigar com o mundo inteiro, ou você aprender e perdoar, aliviar o coração e aprender o caminho da verdadeira felicidade. E aí, para isso, você precisa estar conectado na videira verdadeira, porque Deus vai, poda, e toda vez que Deus nos coloca ou permite o caminho do sofrimento, é a hora que a gente está no teste se a gente é uma árvore que só tem folhas ou vai se dar de dar frutos. É impressionante. Vocês sabem, há pouco tempo atrás eu estou lidando um pouquinho com terra, com plantas, e é incrível o poder da poda. Gente, é impressionante. Você planta uma coisa e deixa ela lá. Se você não deixar ela lá do jeito que está, ela cresce um pouquinho, mas daqui a pouco, Diógenes, parou ali. Parou. Aí você vai, compra um produto lá que chama 10 mais 10, não sei o que, lá com um composto, revolve a terra, corta umas folhinhas, ajeita ela, rega direitinho. Daqui a 15 dias você olha, os novos botões estão. Se a vida é um princípio de vida, se você não se deixa afetar pelo Espírito Santo de Deus, podando você, cortando você, aparando as arestas, você não vai criar vida que cresce e gera frutos. A minha oração é que você identifique coisas em você que se tornaram tradição e que você achava que estava conduzindo você a um bom lugar,
mas pode estar matando você. Há casamentos, por exemplo, que estão sendo mortos por causa de um esporte. Maridos que gostam mais do time de futebol do que a esposa. Tradição, pastor. Meu pai era palmeirense, eu sou palmeirense, o meu antigo era palmeirense, então eu vou todo domingo, tudo que tem Palmeiras eu vou, tudo que tem São Paulo eu vou, tudo que tem um time de futebol eu vou, porque essa é uma tradição. Pois é, a tradição vai matar outras coisas em você. Você pode escolher áreas da sua vida, tradição de, eu sou sincero, pastor, eu falo tudo, o que eu vejo eu não aguento, eu tenho que falar. Pois é, por quê? Porque meu pai era assim. A gente em casa sempre fala a verdade, sempre fala, não fica enrolando, pastor, o avô era assim, o bisavô era assim. Pois é, essa é uma tradição que pode matar você, porque ela não admite o perdão, ela não admite escutar o outro, ela não admite reconsiderar. E o que Jesus está falando é, se você não estiver ligado em mim, a videira verdadeira, e não se permitir que o Espírito de Deus vai cortando essas arestas em você, você pode até ter folhas, você até pode continuar na igreja, você pode até continuar na religião, você pode até continuar conhecendo versículos bíblicos, mas você não vai dar frutos. Agora, se você se deixar ser enxertado na videira verdadeira, que não é a videira falsa da religião de Israel, mas é a videira verdadeira, e se você fizer da oração, da intimidade com Deus, do relacionamento pessoal, algo diário, você vai ver como o amor de Deus vai começar a se revelar em você. E quando o amor de Deus se revela em você, você é capaz de perdoar coisas que seriam imperdoáveis. Você é capaz de negar a si mesmo de uma forma que você nunca imaginou fazer. Mas sabe por quê? Porque agora você está enxertada na videira verdadeira que é Jesus. A minha oração, que eu termino a mensagem dessa noite, é que você reflita quais são as tradições que, ao invés de gerar vida em mim, pode ter gerado apenas folhas e não frutos. Quando as pessoas olham em nós, e eu fico olhando para o nosso testemunho cristão na sociedade, quantas pessoas falam assim, aí está um cristão, aí está um evangélico, elas veem em nós folhas, ou elas veem em nós frutos? Frutos de justiça, frutos de perdão, frutos de amor. Como é que nós somos conhecidos no Brasil? Gente que ama a vida ou gente comprometida com a morte? Como é que nós somos conhecidos? É gente comprometida com o aprisionamento ou com a liberdade? Como é que nós somos conhecidos? Com gente que gera vida ou gente que advoga a morte? Como é que nós somos conhecidos? Gente que no lugar da corrupção mostra-se fiéis a Deus e íntegros, ou gente que virou tudo folha em tudo que é lugar, e está todo mundo muito parecido. Você olha um monte de folhas, mas na hora que vai procurar os frutos de justiça, de amor, não são encontrados. Qual é a religião que nós estamos vivendo? É a religião do ódio ou do amor? É a religião de sacrificar o outro, que é diferente de nós, ou é a religião do auto-sacrifício em relação ao outro? Porque se a nossa religião não for a religião de Jesus, a videira verdadeira, nós somos uma figueira falsa. Nós só temos folha, nós só temos moralismos, nós só temos uma mensagem do que o outro deve fazer, mas nós não geramos frutos. A minha oração é que o Espírito Santo nos mantenha tão conectados na videira verdadeira, que quando Deus começar a podar a nossa vida, inclusive permitindo o sofrimento, a gente se lembre da palavra dele. Se você andar pelos rios, as águas não te cobrirão, porque eu estou com você e você está em mim. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai consumir você, porque você está em mim e eu estou em você. Nós nos conhecemos, nós temos relacionamentos. Uma das coisas que eu tenho me perguntado semanalmente é: eu sou conhecido de Deus?
já pensou nisso? Se ninguém orasse por você, se o seu pastor não orasse por você, se a sua mãe e o seu pai não orassem para você, se dependesse só da sua oração, do seu relacionamento pessoal com Deus, essa semana Deus conheceu você? Porque se isso não aconteceu, talvez a sua vida espiritual está muito parecida com uma árvore que só tem folhas. Ela parece cristã, ela tem jeito de cristã, ela tem jeito de culto de domingo, ela tem jeito, mas na hora que você é chamado ao amor, à entrega, não aparecem os frutos de amor e de justiça. Que Deus plante no nosso coração essa semente do amor, do perdão e esse desejo por viver perto dele, para que a nossa vida, a hora que ele passar por nós, e quando ele nos chamar no último dia da nossa vida, ou em qualquer outra situação que ele nos chamar, e que ele fala assim: eu tenho fome de alguma coisa, deixa eu ver nessa vida se tem alguma coisa para eu comer nessa árvore aqui. A minha oração é que quando ele comece a olhar por trás das folhas, exista fruto de amor, fruto de perdão, fruto de justiça, fruto de solidariedade, fruto de generosidade, fruto do Espírito Santo, domínio próprio, alegria, bondade, perseverança, fidelidade. Que esses frutos apareçam na nossa vida como frutos do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você viva